O dom da fortaleza. Para sermos santos, não nos basta saber o que convém fazer e o que devemos evitar. É preciso ainda fazer a verdade, como diz São Paulo, isto é, praticá-la, traduzi-la nos menores detalhes da vida cotidiana. Isto é o que mais custa à nossa natureza decaída. Vejo o bem, aprovo, mas logo a seguir entrego-me ao mal, gemia já o poeta pagão. E São Paulo retoma esse mesmo lamento quando escreve aos Romanos: bem sei que não há em mim coisa boa, porque querer o bem está em mim, mas não fazê-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Infeliz de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Romanos 7, 18, 24. Reduzidos apenas às forças da nossa natureza ferida pelo pecado original, somos incapazes de perseverar muito tempo no bem. Felizmente, na sua infinita misericórdia, Deus teve piedade da nossa miséria e deu-nos uma parte da sua fortaleza divina em Jesus Cristo, nosso Salvador. Recebereis a virtude do Espírito Santo, disse o Senhor aos seus discípulos, no momento de separar-se deles para voltar para o céu, e sereis as minhas testemunhas até aos confins da terra. Atos 1:8. Esta promessa do Salvador cumprir-se-ia uns dias mais tarde, no domingo de Pentecostes, e a segurança conferida por esta força divina arrancava mais tarde ao apóstolo São Paulo um brado de vitória: omnia possuem in eu qui me confortate. Tudo posso naquele que me dá forças. Romanos 4:13. É uma força divina comunicada à alma cristã desde o instante da sua regeneração espiritual no batismo pela virtude infusa da fortaleza, como também pelo dom da fortaleza, do qual essa virtude depende no seu exercício. Na alma totalmente abandonada ao Espírito Santo, o dom da fortaleza consiste numa disposição sobrenatural que a torna capaz de empreender as ações mais difíceis e suportar as provas mais duras por amor a Deus e pela glória do seu nome. Não é que a alma animada pelo espírito de fortaleza ponha a sua confiança nos seus próprios esforços. Ninguém tem mais consciência do que ela da sua extrema fragilidade e da sua incapacidade de realizar qualquer bem. Toda a sua confiança está posta em Deus, e esta confiança não tem limites. Sabe que o Senhor gosta de escolher o que o mundo julga fraco, e o que é ignóbil e abjeto aos olhos do mundo, o que não é nada, a fim de que nenhuma carne se glorie diante dele. 1 Coríntios 1, 27 e 29. E sabe também que não pede aos seus filhos mais do que boa vontade para levar a cabo, neles e por meio deles, maravilhas de graça e de misericórdia. Nenhuma consideração humana é capaz de deter essa alma no momento em que a glória de Deus está em jogo e ela tem consciência de cumprir a vontade divina. Nada lhe parece impossível porque tudo espera de Deus e não põe nenhuma pisca da sua confiança nos meios humanos de que terá de servir-se. Os homens travarão a batalha, respondeu Santa Joana d'Arc a alguns que a acusavam de excessiva temeridade, mas será Deus quem dará a sua vitória. A confiança não lhe vinha dos seus talentos de guerreira, nem da valentia de seus soldados, mas somente de Deus, que por um só ato da sua vontade pôde dispersar os exércitos mais fortes e mais bem treinados e conceder os mais brilhantes êxitos àqueles que o amam. Tal como a virtude da fortaleza, o dom implica prontidão de decisão, generosidade no esforço e perseverança apesar das dificuldades. Mas no exercício ordinário da virtude, a alma pondera, examina e decide realizar esses atos por tais ou quais motivos bem concretos, como, por exemplo, a necessidade de desprezar todos os temores vãos, uma vez que os bens eternos são muito superiores a todos os bens deste mundo, motivos que a sua inteligência examinou e pesou na oração mental. Sob a ação do dom da fortaleza,
Em contrapartida, dispõe-se a empreender coisas grandes para a glória de Deus de uma maneira totalmente espontânea e natural, e aceita suportar os mais penosos sofrimentos por amor a Ele. Não procura eximir-se às fadigas ou às críticas, nem teme desgostar os homens, porque já não tem nenhum temor exceto o de desagradar ao seu Pai Celeste ou de não lhe dar tanta glória quanta poderia. A sua confiança neste Pai infinitamente misericordioso é tão grande que já não se preocupa de antemão com o que pode vir a suceder-lhe, como fazia outrora. Contenta-se com receber, instante a instante, todo o amor do seu coração, as cruzes pequenas ou grandes que esse seu bom Pai considere conveniente enviar-lhe. Com Santa Teresa do Menino Jesus, repete constantemente: o que ele faz é o que eu amo. E assim, que paz saboreia no seu coração. Não é que não experimente o sofrimento com tanta força como antes. Frequentemente, ocorre até o contrário. Aumentarei a tua sensibilidade para que possas sofrer mais, dizia o Senhor a Santa Margarida Maria de Alacoque. A alma de que falamos percebe também que a sua sensibilidade cresce e se refina à medida que avança, mas, se por um lado o sofrimento persiste ou aumenta, o amor o transforma e leva a alma não só a aceitá-lo de bom grado, mas até recebê-lo com toda a prontidão de que é capaz. O dom da fortaleza pressupõe que na alma se tenham desenvolvido plenamente as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, bem como a atuação dos dons de entendimento, sabedoria e piedade. Com efeito, se a alma empreende sem vacilar coisas tão grandes e suportar com amor, e às vezes até com um sorriso, os maiores sofrimentos físicos ou morais, é porque tem uma fé viva e inquebrantável no infinito amor do seu Pai Celeste. É porque tem uma confiança sem limites na sua bondade paterna e porque o ama tanto que quereria sofrer 1000 vezes mais pela glória do seu nome. Foi por estarem animados deste espírito de fortaleza que os apóstolos puderam empreender, logo depois de Pentecostes, e apesar da absoluta falta de meios humanos, a conquista do mundo e a revolução espiritual das nações. Foi este mesmo Espírito quem lhes permitiu enfrentar as ameaças do Sinédrio e responder com firmeza aos juízes que os intimavam a deixar de pregar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. E foi ele quem os fez alegrar-se por terem sido dignos de padecer ultrajes pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Foi também o espírito de fortaleza que sustentou até o fim os mártires, tanto os homens e mulheres como Estevão, Lourenço, Cecília ou Inês, e quem inspirou e apoiou os santos fundadores e reformadores das ordens e congregações religiosas na sua missão, geralmente tão difícil e custosa. E foi igualmente este mesmo espírito de fortaleza quem permitiu à humilde Carmelita de Lisieux ser rigorosamente fiel até nas menores coisas, sem jamais resistir deliberadamente ao mais leve toque da graça e aceitar o sofrimento, não apenas com resignação, mas com um sorriso. Referindo-se à graça que lhe foi concedida no Natal de 1886, escreve ela: Ele, Deus, me tornou forte e corajosa. Enquanto este dom não tiver começado a fazer sentir os seus efeitos na alma, ela permanece imperfeita, sujeita a todo tipo de temores vãos. Isto significa que o dom de fortaleza, imprimindo a virtude à sua perfeição última, é necessário para a santidade perfeita. É um dom particularmente necessário às almas pequeninas, que estão como Teresa de Lisieux, intimamente convencidas da sua completa incapacidade de fazer por si mesmas qualquer coisa de bom. Se as almas naturalmente fortes e generosas podem contar um pouco com as suas próprias forças que, afinal, receberam de Deus, não sucede o mesmo com essas almas pequeninas que têm consciência da sua extrema fraqueza.
Como não conseguem encontrar em si mesmas as forças de que precisam, só lhes resta um único caminho para chegarem à santidade: recorrer ao Espírito Divino. Incapazes de subirem pelos seus próprios esforços os degraus da escada da perfeição, têm de depositar todas as suas esperanças nos braços de Jesus Cristo, valendo-se desse elevador divino, que, como vimos, não é senão o Espírito Santo. Por isso, é da maior importância para todo cristão dispor-se em tudo o que dele depende para receber a ação do Espírito de fortaleza. Para tanto, a primeira condição é saber reconhecer humildemente a sua incapacidade e fraqueza, e até alegrar-se com o panorama da sua miséria, como fazia Santa Teresa do Menino Jesus. Assegura-nos ela que, quanto mais fracos e miseráveis somos, mais bem preparados estamos para as operações desse amor que consome e transforma. Para isso, porém, é preciso consentir em permanecer pobre e desprovido de forças, e são poucos os que se resignam a fazê-lo. A esta humilde aceitação da nossa miséria, esforçar-nos-emos por unir uma confiança sem limites na bondade infinita de Deus para conosco e uma esperança cega na sua misericórdia. E para que esta confiança não degenere em temeridade, esforçar-nos-emos ao mesmo tempo, tal como essa criancinha de que nos falava Teresa de Lisieux, por aproveitar todas as ocasiões que se nos deparem para exercitar generosamente, na prática, as virtudes da fortaleza e da paciência, aprendendo assim a dominar-nos nas pequenas coisas. Por fim, não devemos esquecer-nos de recorrer, na medida em que as circunstâncias o permitem, ao pão dos fortes, a sagrada Eucaristia, que é a fonte viva em que os mártires encontraram fortaleza para confessarem Cristo até a última gota do seu sangue. Espírito Santo, Deus de luz e fortaleza, que realizais tudo nas almas, sem o qual somos incapazes até de formular um bom pensamento, vós, por meio de quem os apóstolos e os mártires combateram e se sacrificaram por amor a Cristo e para maior glória do Pai, dignai-vos levar a cabo também em nós, e por meio de nós, toda a obra da santidade, para que, depois de termos sido nós também testemunhas de Cristo neste mundo, possamos, nele e por vosso intermédio, dar glória ao Pai para sempre, na feliz eternidade.